Olá, estamos iniciando mais um episódio do podcast Gestão Pública 4.0. Eu me chamo Beatriz Biancato e junto com o professor Elton Kremer, vamos discutir temas da administração pública e direito tributário. Vamos conversar hoje sobre reforma tributária. Fique com a gente. Olá, Elton. Olá, Bia. Vamos então conversar sobre reforma tributária, um tema muito presente aí no final do ano passado, com a aprovação da proposta de emenda constitucional 132, no finalzinho do ano passado, as discussões todos esses anos das propostas, dos debates, muitas notícias sendo vinculadas nos veículos de comunicação, muitos debates acontecendo todo esse tempo, projetos sobre simplificação, unificação de impostos. Então, com esse emaranhado de informações, a gente fica um pouco perdido, talvez, em tanta informação, tanta discussão, tanta previsão também, bons pontos da reforma tributária ainda precisam, de leis para que a gente regulamente alguns pontos, defina algumas regras do jogo. E dentro desse panorama, então, de aprovação, que agora, de fato, a gente pode contar, existe um novo sistema tributário. Na sua opinião, professor, esse projeto ele vai diminuir a carga tributária, vai mesmo simplificar? Qual a sua opinião sobre a reforma tributária? Então, Bia, a reforma tributária, mais de 3 décadas a gente estava debatendo que era preciso e realmente é preciso uma reforma tributária. O problema é que ela veio de uma hora para outra, através de uma aprovação aí super rápida, se aproveitou muito o momento político vigente e se aprovou a emenda constitucional 132. E eu acho que houve certos atropelos, algo que a gente poderia ter pensado em alguns pontos. Não todos eles, eu acho que grande parte dos pontos nós tivemos um ganho. Teremos, um ganho com a vigência, quando entrar em vigência a reforma tributária. Agora, outros pontos que a gente até vai debater aqui no programa, faltou um pouquinho mais de amadurecimento, a gente saber para onde que a gente vai caminhar. A gente depende hoje da famosa lei complementar, a super lei complementar, Bia? E essa lei complementar pode vir qualquer coisa, A gente não sabe ainda se realmente venha a tão esperada simplificação do sistema tributário. A carga tributária, como você tinha falado, eu já, como diz, tirei meu cavalinho da chuva, não vai ter. O próprio governo já admitiu, não tem como perder receitas, nem a União, nem estados e municípios. Então, a ideia é manter ou até aumentar a carga tributária de alguns setores. E aí que vem o grande perigo. Qual vai ser o setor que mais vai pagar tributos? Ou seja, pagava X e vai pagar Y. Então, essa é a nossa preocupação. E sem a lei complementar em mãos, a gente fica até num plano de cogitações, Porque o plano constitucional apenas ele cria estrutura. E a lei complementar é que vem instituir, efetivamente, esses tributos de ordem nacional. Então, nós teremos alguns tributos que deixarão de ser estaduais e municipais, embora falem que estará resguardada a autonomia dos estados e municípios, com o estabelecimento de alíquotas, que é o do chamado IBS, Imposto de Bens e Serviços, ainda temos um questionamento muito grande se isso, tirando esses tributos que eram estadual e municipal, e transformando na ordem nacional, se realmente permaneceria aí a autonomia dos entes federativos. Então é isso que a gente tem olhado, observado muito para a gente trazer aí para o debate na seara acadêmica. Perfeito. Essa questão que você comentou sobre a autonomia, de estados e municípios é muito interessante, porque desde quando a gente observava os debates pretéritos à aprovação da PEC, existiam muitos municípios que falavam exatamente a respeito da perca de autonomia, porque para o pessoal que está nos acompanhando, independente aí de estar bem informado, bem inteirado, acompanhando a reforma ou não, vai conseguir acompanhar aqui a nossa conversa. Mas a gente está pegando
tributos, o ICMS, né, estadual, e o ISS está juntando numa coisa só, e fica aquele questionamento e a crítica, né? O município, ele depende dessas receitas, né, da receita arrecadada com os seus impostos, o que a gente chama de receita própria, né? E é uma verba muito importante para fazer frente a serviços públicos, apesar de os municípios terem muita dependência de transferências, né, a nível financeiro. Mas com essa unificação, então, e principalmente atualmente sem a lei complementar para dizer como vai funcionar o Conselho Federativo, né? Porque vai ter a unificação, a arrecadação pelo Conselho Federativo e essa repartição a gente não sabe como vai funcionar. Então, o professor acredita que a autonomia do município, dos estados, está prejudicada com esse desenho inicial que a gente tem da reforma tributária? Bia, você falou mesmo, esse caminho que a gente vai ter da unificação, em algum ponto, eu acredito que vai ter essa perda de autonomia. Por mais que a gente tenha estabelecimento de alíquotas, que vai continuar na mão do Estado, dos estados e dos municípios, a gente tem a criação desse comitê gestor. Né? Antes era chamado Conselho Federativo, não sei se você lembra, da Câmara saiu com esse nome. No Senado, não, vamos mudar, a gente vai corrigir esses problemas, aí mudou só o nome, só o rótulo, né? Uhum. Foi a grande inovação ali do Senado. Mas qual que é o problema disso? Hoje a gente tem um exemplo do Simples Nacional. E aí, se a gente perguntar para os municípios, o que vocês acham do Simples Nacional? Muitos vão dizer, eu sequer fiscalizo, ou só fiscalizo, mas a gente não tem muita gerência, porque a lei é nacional, o conselho gestor fica afastado, fica em Brasília. Então, a experiência do Simples Nacional mostrou que nós tínhamos uma força maior da União, uma força média dos estados e uma força muito fraquinha dos municípios na interferência das políticas fiscais no Simples Nacional. E o grande medo é que isso ocorra também com o IBS. Então, nós temos 27 representantes lá dos municípios. Mas será que o município pequenininho, ali do interior da Bahia, do interior do Paraná, do interior do Amazonas, vai ter representatividade nesse comitê gestor? E se não tiver, como que vai ficar seus interesses, né? Será que somente o estabelecimento de alíquotas respeitaria a autonomia tributária que a gente tanto estudou, né, Bia? Estuda, passa para os nossos alunos, o que é autonomia, o que é independência, o que é autogoverno, ter suas receitas autônomas, né? Então, o que seria isso? Será que apenas o estabelecimento de alíquotas reservaria essa autonomia para os municípios? Então, essa é uma preocupação que a gente tem, obviamente, lei complementar que vai estabelecer os caminhos desse respeito ou não. A Constituição apenas enunciou, agora vamos ter o IBS, daqui a partir de 10 anos, né, que vai ter essa mudança gradual para o IBS, a saída de cena do ISS e a entrada de cena do IBS, então até 10 anos, vamos dizer, fica como está, e depois de 10 anos que vai começar essa mudança gradual. Então, como que vai ficar? Como que nós teremos essa autonomia respeitada? Precisamos ler o que vai ser aprovado na lei complementar e saber, efetivamente, como os municípios terão as suas receitas interferidas, né? Que tipo de aproveitamento de crédito vai ser permitido? Uma questão que a gente tem aí puxar os cabelos, né, ou cair dos cabelos, como que vai ser o aproveitamento de créditos dos prestadores de serviço. Uhum. Você, por exemplo, Bia, trabalha aí na advocacia. Que tipo de crédito que você vai aproveitar para você abater do IBS? Muito né? pouco. O que teria? Impressora você vai comprar não todo dia, não todo mês. Cartucho, talvez, você gastar, mas outro processo eletrônico. Computador, você não vai trocar todo mês. Então, mas o problema é que, para prestador de serviço, a grande maioria, né, do prestador de serviço, o que demanda mais é mão de obra. Ele não vai poder tomar crédito de mão de obra. Exatamente. E daí você vai ter uma alíquota que era de 5% máximo, né? Muitos pagavam menos que isso. E daí vai para o quê? 25%, mesmo que tenha lá 30% a menos. Se falam 25%, já ouvi gente falar 30%, 33%, mas de qualquer forma, considerando assim, o melhor dos cenários, de 20%, a gente vai pular de uma alíquota de 5% para 20%.
E se a gente pensar do outro lado, veja, a gente pensou do lado do contribuinte, vamos pensar para o lado do município, por exemplo. O município arrecadava 5, então vai arrecadar 15, vai aumentar a arrecadação do município. Mas e a sonegação? E a informalidade? Porque quando você chega numa alíquota tamanha que já compensa você cometer crimes, né, tributários, e isso a gente pode estudar na curva de Laffer, que é estudado muito pelos economistas, nós temos uma probabilidade do contribuinte sair da zona da regularidade e ir para a informalidade. E aí nós temos um outro problema que vai ser criado. Então, tudo isso a gente tem que visualizar. É do lado do contribuinte, ou seja, do lado do município, nós precisamos ter um olhar. Vai funcionar o sistema ou não? E a gente tem certos receios, né? Como professor, como operador, como procurador, como advogado, a gente tem que saber como que o sistema vai engrenar. E aí, quando é aumento da carga tributária em alguns setores que seja, né, mesmo que tenha diminuição na indústria, no comércio, como a promessa, e tem um aumento na prestação de serviço, que é a que mais emprega no Brasil, como que vai ficar, como que vai ser o trato desse setor, né? Essa é a dúvida, né, Bia? Exato. E outra situação aqui que a gente também pode pensar. Vivemos atualmente num contexto, se a gente tirar o exemplo do ISS, do ICMS, ICMS a nível estadual, cada estado tem as regras do seu jogo. ISS, cada município tem as suas regras. Imagina unificar tudo num bolo só, né, com outros tributos federais, parafraseando, né, o Alfred Becker, do carnaval tributário. Então, você imagina essa unificação, será como que vai ser a operacionalização disso? A gente tornar um emaranhado de legislações que a gente tem hoje, unificar tudo num procedimento só. Ok, sobre determinado ponto de vista, mais operacional, mais técnico, se eu posso assim dizer, seria uma legislação só para acompanhar. Mas agora, como isso vai ser operacionalizado, né, dentro dessas leis complementares aí, porque quando o professor estava falando sobre a repartição de receitas, eu imagino que a lei vai estabelecer um critério, mas aí, será que esse critério ele vai ser justo, vai ser adequado, ele vai atender as demandas dos municípios, né, vai considerar o fator de demanda de cada município, que é como você... Posso até fazer uma analogia, é como um prestador de serviço que conta todo mês com aquele X valor nos seus rendimentos, na sua carteira, para fazer frente às suas despesas. Se em determinado, no próximo mês, ele ganhar menos do que aquilo que ele já havia estabelecido, planejado que ia ganhar, como é que fica a parte da gestão das suas finanças, né? A aplicação dos recursos. Então, realmente, com essas mudanças, vai ser um período que vai ter que se adaptar, vai ter que mudar algumas coisas, mas acredito que os municípios vão sentir bastante. Veja, Bia, tem na reforma tributária, na emenda constitucional 132, houve a inserção de princípios no artigo 145, né? Colocaram dentre eles o princípio da simplicidade, da transparência, justiça tributária, cooperação e defesa no meio ambiente. Só que eu vejo assim, a simplificação depende do que se entende por simplificação. Claro, retirando, por exemplo, a PIS e COFINS, que era super complexa, ICMS, que é super complexo, o ISS não é tão complexo, tem as suas particularidades, mas não era uma legislação complexa. Então, unifica tudo. Mas será que nós vamos ter uma simplificação? Claro, pelo número de tributos, sim. Então, a gente vai ter só a CBS e o IBS sobre o consumo. Mas nós teremos efetivamente uma legislação menos complexa? Porque se nós temos o aproveitamento de crédito, é só a gente ler a Lei Candir, a atual Lei Candir, que é a lei do ICMS, que é a Lei Complementar 87/96, que eu trabalho aqui na Procuradoria do Estado, né, com essa lei. Eu não acho uma lei simples. Será que teremos uma lei diferente na lei do IBS? Aí que fica a dúvida, por quê? Se nós teremos que trabalhar com crédito e de uma situação que é nova, que é o aproveitamento de crédito na prestação de serviço, que para mim não é uma coisa fácil de trabalhar, não é 1 ou 2 artigos que irão trabalhar. E junto com isso, ainda a lei complementar pode vir a trazer a CBS também, que é outro sistema, que é um sistema federal de aproveitamento de crédito, nós vamos ter uma super lei complementar. E aonde que ficaria a simplificação de tudo isso, né? Então, depende de que simplificação que a gente esteja falando, né?
Agora, claro, justiça fiscal, obviamente, a gente deve buscar isso em todos os momentos, né? A justiça fiscal seria tributar menos o consumo para desenvolver melhor a economia, né? A gente tem até, né, Bia, a gente tem muitas doutrinas que falam que a tributação deveria ser menos no consumo e mais na renda e na herança, né, no patrimônio. Só que o Brasil não aceita muito isso. Nós já tivemos um avanço, que é aí que eu digo que temos pontos positivos na reforma, que é alíquotas progressivas no ITCMD. Sim, respeita bem esse critério. Exatamente. E dentro de uma justiça tributária, a progressividade é que atende à capacidade contributiva. Porque a pessoa, quanto mais tem o patrimônio, que seja doando ou que seja um inventário, vai pagar uma alíquota maior. Claro que isso tem que ser muito bem pensado, não é qualquer alíquota, né? Temos que tomar cuidado para não ser uma alíquota com efeitos confiscatórios. Mas ali nós temos um ponto positivo, pelo menos uma tendência internacional. Se a gente pesquisar os países da OCDE, os próprios Estados Unidos, Japão, né, países desenvolvidos, nós temos alíquotas progressivas, nós temos uma tributação alta sobre herança. E, consequentemente, lá teve uma diminuição da tributação no consumo, né? É engraçado que vem até alunos, não sei se acontece com você, professor, como que eu consigo comprar um computador tão barato nos Estados Unidos e aqui é tão caro? É simples, o do sistema tributário. Exato. Te responde, não é? Então, a gente acredita que deveria ter uma diminuição. O problema é que no Brasil, se aumenta de um lado, esquece de diminuir do outro. Não sei se o IBS, por sua própria existência, vai diminuir a carga tributária global do consumo. Acredito que com essa possibilidade de equilíbrio da tributação do patrimônio, poderia. É uma oportunidade de se fazer. O meu receio é que se faça realmente, né? Exato. A gente conhece, né, Bia, o nosso legislador, então pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Sim. E aí a justiça fiscal não seria levada a sério. Exato, mas a gente precisa de uma definição, por exemplo, das alíquotas para poder fazer algumas estimativas, né, de forma mais concreta e saber qual que é realmente o contorno aí da situação, a gente vai acompanhar. E dentro do que você fala sobre questão de patrimônio, né, até uma pergunta que eu gostaria de fazer, porque um dos temas da reforma tributária, uma das inclusões aí, por exemplo, foi algumas mudanças com relação ao IPTU e a possibilidade de se atualizar o valor venal do imóvel por decreto. Hoje, dentro do sistema atual, fora da reforma tributária, a gente tem a possibilidade apenas de fazer uma correção monetária, né, por decreto, dentro de índices oficiais, mas a mudança do valor venal, ela depende de alteração de lei municipal. A lei municipal prevê planta genérica de valores e tudo mais, e com a reforma tributária, a gente vai ter possibilidade, então, do prefeito, por decreto, fazer a atualização do valor venal dentro de critérios estabelecidos por uma lei municipal. Então, vai ter uma lei municipal que vai estabelecer as regras de como esse decreto ele vai funcionar, tudo certinho. Isso, do seu ponto de vista, respeitaria essa questão do patrimônio? Acredita-se que, de fato, existem muitos municípios que a tabela, o valor venal está tudo desatualizado, já não corresponde mais à capacidade econômica daquele bem? Então, Bia, aí a gente tem uma série de interpretações para ser feitas só do IPTU. Porque nós temos, claro, você já até falou ali do artigo 97 do CTN, que a atualização da base de cálculo pode ser feita conforme índices do governo. Então, por exemplo, simplesmente pegar o IPCAE e atualizar a base de cálculo do ano passado, da PGV, tranquilo. Isso sempre pode poder ser feito pelos prefeitos, né? Editar um decreto e dizer, aplica o IPCAE em 8% e atualiza a base de cálculo do ano passado. Tranquilo. Só que veio a intenção do Constituinte é o quê? É possibilitar que o prefeito, através de um decreto, altere, modifique a base de cálculo do IPTU sem a necessidade de uma lei, sem a necessidade da autorização da Câmara de Vereadores. O que para o município seria excepcional. A gente acompanha vários municípios aqui, a gente vê o tamanho do acordo que tem que ser feito entre a Prefeitura e a Câmara de Vereadores para se aprovar uma PGV nova. Por quê? Primeiro, aquela sensação negativa de você ter um aumento de tributos. Ninguém quer. Segundo,
a aprovação de uma lei tão importante assim, a gente sabe que no Brasil, às vezes depende de muita barganha política, né, de muitos acordões, né? Então, o prefeito, ele não gosta de aprovar a atualização do PGV. Primeiro, pela situação social, né, vai dar em algum ponto aumento de tributos e a reação popular em relação a isso. E segundo, para não se envolver em acordos com a Câmara de Vereadores. Então, uma possibilidade que tivesse para o município alterar essa base de cálculo sem a necessidade de lei seria excepcional. Esse sob o ponto de vista do município. Sob o ponto de vista dos contribuintes, fica aquele receio. Mas até que ponto pode ter essa modificação? E aí nós temos um termo que, para mim, foi um termo equivocado, colocado no texto constitucional, que é a atualização da base de cálculo, né, que está lá no artigo 156 da Constituição. Porque a atualização, a gente sabe, né, que é o quê? Você pegar e corrigir pela correção monetária. Então, a atualização é diferente de modificação. E a atualização é diferente de majoração também. Então, para nós, tributaristas, né, Bia, a gente trabalha tanto com terminologia, sim, então a gente sabe que há diferenças. E aí, o que o Constituinte quis dizer será o que ele colocou na Constituição? Então, apesar dessa facilidade os municípios estarem comemorando, eu sempre nos cursos faço aquela ressalva. Só cuidado, isso aqui pode ser judicializado, né? A partir do momento que você começa a trabalhar, começa a atualizar, entre aspas, o contribuinte vai dizer, não, peraí, a atualização que a Constituição quis dizer é aquela atualização que o STF já permitia, conforme o artigo 97 CTN. Então, eu vejo ali muita discussão judicial, até que venha o Supremo e bata o martelo. É isso ou aquilo. Então, nós temos esses dois olhares, um por parte dos municípios, que estão comemorando, e outro pelo lado dos contribuintes, que vão ainda poder desvendar, às vezes até judicializar, e ver o que realmente esse termo vai significar na aplicação prática do direito tributário. E, de certa forma, se existia um grande problema, percalço, na criação, na modificação da lei da PGV, por que não existirá um óbice para aprovação dessa lei que define as regras do decreto? Exato. Porque, não, de certa forma, é uma coisa que vai refletir lá e a temática é a mesma. E claro que a gente pensa, tem que ter uma atualização realmente da base de cálculo do IPTU. Isso aí é justiça tributária. Às vezes eu não gosto, que eu pagava, de repente, R$300, eu vou pagar 400 de IPTU. Mas é porque ficou mais 10 anos parado. Eu acho que para a justiça tributária, para as políticas públicas municipais, o contribuinte ele deve ter uma noção que, claro, ninguém gosta de pagar mais tributos, né? Mas a gente tem que pagar aquilo que é justo, né? Então tem que ter uma atualização. Agora, como é feita essa atualização, que aí o contribuinte não era por lei, às vezes era por decreto, às vezes era por instrumento infralegal, e, pasmem, tem municípios que sequer lei e decreto tinha sob a base de cálculo. Teve municípios que eu perguntei, como que você estabelece o valor do IPTU? Aí o software do município. Tá, mas não tem um decreto, uma lei? E não, o software faz tudo. Ou seja, não tinha sequer decreto. Artificial define os critérios. Exatamente, não tinha sequer decreto da PGV. Porque tem município que tinha o decreto já deu problema. E sequer, certos municípios sequer tinham decreto. Então, sempre foi um ponto polêmico a respeito do IPTU, se deveria ser flexibilizado, se era um valor de mercado, deveria ter uma oscilação durante o ano, o município poderia alterar, né? Então, essa mudança do texto constitucional, eu acho fundamental. O problema é que ela foi, assim, desculpa, com devida vênia aos parlamentares, mas foi equívoca no ponto de colocar o termo atualização. Claro que a gente sabe que eles queriam falar uma coisa, mas o problema do direito tributário é que a gente trabalha com muitas terminologias. O que está escrito lá, a intenção não está positivada, né? Não está no texto, então a gente tem que trabalhar com o texto. E ainda mais se a gente é discípulo do professor Paulo de Barros Carvalho, né? A gente estuda a terminologia, a semiótica do direito, a gente não pode deixar batido isso. Então, com certeza, a gente terá colegas, né, do setor privado que vão impugnar e levar isso para o judiciário. A gente vai ter que esperar o que vai sair. Exato. E aí, dentro dessa questão também de tributação do patrimônio, né,
Uma preocupação aí do professor Elton, que agora vai ser tributado no IPVA no seu jatinho particular, porque foram incluídas aí novidades no que diz respeito ao IPVA, e o professor acredita que essas mudanças, esses acréscimos, né, de novas possibilidades de incidência do IPVA, elas foram um ponto positivo da reforma? Então, o IPVA, ele teve um ponto muito positivo, né? Igual o ITCMD, em parte do IPTU, mas nós tivemos um avanço muito importante, porque eu não conseguia mais responder aos meus alunos que perguntavam, professor, como que pode uma pessoa com um carro popular pagando IPVA e uma pessoa lá abonada, que não é o caso do professor Elton, né? Mas tem outros que têm aeronave, tem embarcações. Aqui, por exemplo, perto da minha região tem alagados, tem o Rio Paraná, o pessoal tem embarcações, lanchas, e não pagavam um centavo de IPVA, né? E a gente tinha uma estrutura do IPVA que era só veículo automotor. O Estado do Paraná, no início da década de 90, tentou tributar as embarcações aeronaves pelo IPVA. O Supremo disse não, veículo automotor não comporta, né, a estrutura, por exemplo, terminológica de embarcações aeronaves. E os estados nunca conseguiram tributar através do IPVA. Agora, com essa alteração, né, no artigo 155, houve o quê? Expressamente colocada na hipótese de incidência do IPVA as embarcações aeronaves, né, retirando da incidência algumas situações. Até colocar aqui para vocês, que eu deixei aqui grifado, nós temos a impossibilidade jurídica de tributação de aeronaves agrícolas, que aqui com certeza teve uma mãozinha da bancada rural, né? Embarcações e pessoas jurídicas que detêm outorga de prestar serviço de transporte aquaviário, ou pessoa física ou jurídica que pratique pesca industrial, artesanal, científica ou subsistência, aqui é justificado, né? E as plataformas suscetíveis de locomover na água por meios próprios, que aí a gente vai pensar da situação daquelas plataformas exploradoras de petróleo, que também teria uma justificativa em razão da atividade, né, do interesse público. E, por último, os tratores e máquinas agrícolas, que grande parte dos estados já isentava os tratores, né, que não teriam autorização de trafegar na área urbana, então não pagariam IPVA. Mas agora, por uma situação constitucional, ou seja, por uma imunidade constitucional, mesmo que o Estado queira, eles não conseguirão tributar pelo IPVA os tratores e esse tipo de maquinário agrícola. Então, a meu ver, aqui no IPVA foi uma boa mudança. Uma boa mudança. Claro, para quem tem embarcação aeronave, talvez não goste muito, mas, sob o ponto de vista da justiça tributária, nada impediria essa tributação, né? Agora, juridicamente vai ser possível, então é mais receitas para os estados e também uma justiça tributária para os contribuintes, desculpe. E agora eu conseguirei responder para os meus alunos que é possível, então, a partir de agora, a tributação dessas embarcações aeronaves pelo IPVA. Ótimo, né? Bom, todos que estão nos acompanhando podem ver que esse é um tema que eu e o professor poderíamos ficar horas aqui conversando, isso porque ainda a gente tem lei complementar para ser aprovada, então agora nas nossas aulas não vai ser mais explicar como como era, como está no momento, como vai ficar, isso ainda nem porque saiu as leis, né? Então, mais trabalho, né, Bia? Mais trabalho ainda, mas vamos continuar aí acompanhando, então, os próximos episódios do que vai acontecer com essa reforma tributária. Se você gostou dessa conversa aqui nossa, nós te convidamos a se inscrever no canal, a curtir este episódio, comentar, você pode aí sugerir temas para os próximos episódios, uma forma de você participar aqui com a gente também. Manifestem opiniões aí nos comentários do que vocês acharam dos pontos da reforma, façam pedidos aí de temas que vocês gostariam de escutar a gente conversar aqui, porque a gente vai estar sempre de olho nos comentários. Agradeço a companhia do professor Elton nesse episódio e até o nosso próximo encontro. E eu agradeço a todos vocês, um grande abraço, e para vocês que querem se aprofundar no tema reforma tributária, não esqueçam de acessar meu site, que tem alguns cursos disponíveis com descontos especiais para todos vocês. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau, pessoal.